Na década de 1980, ele foi considerado o melhor jogador de futebol de salão do mundo. O Interação tem hoje o prazer de receber o eterno ala esquerdo da seleção brasileira, Jackson. Tudo bem, Jackson? Tudo bem, é um prazer estar com você aqui numa casa que me formou, né? Vamos dizer assim. Jackson, então, para falar dessa formação, né, como que foi o início da sua carreira aí no futebol de salão em 1970? É, eu morava no bairro de Santa Teresa e um colega lá que me viu jogando as peladas tradicionais de rua, que naquele tempo dava para se fazer isso, acabou me levando para o Cruzeiro, lá no bairro Preto, para mim jogar lá na categoria Petis com o treinador Lincoln Alves. E minha mãe acabou comprando a cota desse clube que nós estamos aqui, né, que é o Olímpico, que é a minha casa. E eu acabei brincando aqui na recreação durante a semana, nos finais de semana, e o pessoal, sabe, vendo que eu estava jogando direitinho, me convidaram a não jogar no Cruzeiro, mas jogar aqui. E eu acabei me transferindo no final da década de 60, início da década de 70 para cá. Então eu comecei a jogar aqui no Olímpico, nas competições metropolitanas, em 1969. E o que que o Olímpico representa na sua vida? Eu represento na área esportiva praticamente quase toda a minha carreira, porque eu fiquei aqui de 69 até 1984. Então, convivência com meus colegas aí, meus amigos de recreação e principalmente nas áreas de competição, porque eu acabei jogando os petis, o campeonato infantil, infanto, juvenil, joguei o aspirante com ele, joguei a categoria principal. E a questão do Campeonato Brasileiro de Seleções de 1977. Foi o torneio que mudou sua vida, não foi, Jackson? Conta um pouquinho pra gente. Em 76, final do ano de 76, aconteceu um fato que mudou muito a minha vida. Ia haver o Campeonato Brasileiro de Seleções lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E por algum contrapento de algumas pessoas, o treinador convocou N vezes e nunca conseguiu formar o grupo. E nesse contexto, o pessoal falou, pô, chama o Jackson aí, ó. O Jackson foi bem no aspirante, ele pode suprir a deficiência de atletas para treinamento, para competição. E ele acabou me convocando do aspirante para me jogar a primeira vez na equipe principal numa seleção mineira. Eu acabei indo, porque eu sempre gostei de jogar futebol de salão e fiz parte do grupo, tinha bons amigos lá. Então eu não me senti muito fora do ninho, não. Porque aquelas pessoas que estavam lá, eu já convivia com elas esses anos todos. E eu estava treinando tudo direitinho e lá na competição, a equipe mineira não estava indo muito bem. E eu era reserva também. Não tinha problema isso. Eu fazia parte do grupo, isso para mim já era uma honra muito grande. E num determinado momento o pessoal viu que o pessoal não estava indo muito bem, tá, vamos colocar o rapaz aí para jogar, porque ele aceitou o convite de vir, está treinando, nunca faltou os treinamentos, é o primeiro a chegar, é o último a sair, e nunca criou contratempo para nada, aí comecei a jogar. E nós jogamos, fomos até não muito bem. Mas aí, quando nós estávamos retornando de Porto Alegre para cá, o pessoal começou a me dar uns parabéns no aeroporto. Eu fiquei meio assim, porque eu era novato lá como jogador de uma equipe, na equipe principal, ainda mais seleção minha, eu fiquei me estranhando. Aí o supervisor me entregou um jornal. Era uma crítica ou uma análise que o treinador da seleção brasileira, que antigamente era da CBD, fez sobre o contexto do campeonato inteiro. Então ele ressaltou a competência do Rio Grande do Sul, os jogadores que ele já conhecia de renome nacional, mostraram aquilo que ele tinha como eles eram bons mesmo, aquilo que eles esperavam dos jogadores aconteceu. Mas que a surpresa dele era um ala da seleção mineira, um rapaz franzino, mas que ele considerava um cara muito habilidoso, um cara inteligente para jogar, e que se fosse trabalhado, ele poderia futuramente vestir uma camisa da seleção brasileira. E esse ala era eu. Mas acabou acontecendo, você acabou servindo a seleção brasileira, né? E como que foi essa sua passagem, Jackson, pela seleção brasileira principal de futebol de salão? Aí, como aconteceu em 77, logo em 79, com as competições que foram realizadas a níveis nacionais, o Clube do Olímpico foi convidado a jogar alguns campeonatos em São Paulo, e aí acabamos nós ali em São Paulo, e o nosso clube não era considerado uma equipe de ponta, era uma equipe secundária. E só que no decorrer da competição, a gente começou a mostrar o potencial no nosso grupo, e o pessoal começou a engrandecer a equipe e falar bem de mim. Então o pessoal de fora começava, não, o atleta já que joga muito bem, está levando a equipe do Olímpico
a despontar como uma das favoritas, o atleta joga bem. E esse contexto foi acontecendo lá nesses campeonatos externos, não de Belo Horizonte, me trouxe um certo prestígio que culminou com a minha convocação na Seleção Brasileira em 1979. Aí eu cheguei à Seleção Brasileira em 79, fui campeão sul-americano lá em Bogotá com a Seleção Brasileira e foi uma experiência muito boa, que se repetiu na primeira ousadia de uma entidade que foi a FIFUSE. Eles queriam promover o futebol de salão e se iniciou uma convocação para o primeiro Campeonato Mundial de Futebol de Salão em 1982. Eu fui convocado novamente. E aí prestei serviço à Seleção Brasileira. Valmir passou, bateu! Gol do Brasil! Do Brasil! Jackson, Douglas, quase que ele perde. Boa bola para o Jackson. Gol!